Olá, amigos. Eu sou Márcio Caldas. Estaremos juntos algumas semanas, trabalhando com vários temas que, no mínimo, despertam a curiosidade do cidadão. Agora, temas que interessam muito a quem é profissional da área do direito, mas também a dona de casa. Também ao cidadão que gosta de uma informação técnica, trabalhada. Vamos eleger vários temas de acordo com os acontecimentos. Um acontecimento mais próximo que chamou a atenção, que esteve na mídia, foi dia 31 de março de 2014, a comemoração de 50 anos do golpe militar. Nós estamos sempre falando de governo militar, governo democrático, e um assunto que sempre vem à tona é a questão da tortura. Então elegemos esse tema para trabalhar com vocês, uma maneira mais digerível, que os senhores possam acompanhar. Então vamos acompanhar aqui o que diz a nossa legislação, o que diz a nossa Constituição. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso 3, estabelece a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, nosso marco inicial é essa ideia da dignidade da pessoa humana. A gente encontra na mesma Carta Magna, na nossa Constituição Federal, que é a lei máxima, a lei das leis, a lei fundamental. No artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, no seu inciso 3, ela dispõe de maneira clara, não deixa margem para a dúvida, de que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a gente tem que partir daí. O que diz a nossa lei fundamental? Tortura tem que ser repudiada. E esse movimento de repúdio à tortura, ele foi formado no pós-guerra. A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, os países do mundo se mobilizaram, formaram um movimento de repúdio à tortura. E esses países, eles se comprometeram através de vários compromissos internacionais. A gente vai seguir aqui e vai acompanhar. Vai acompanhar que vários países se comprometeram, inclusive o Brasil. Porém, o Brasil demorou muito tempo para descrever na lei penal o crime de tortura. Então, se a gente tivesse uma situação que é tortura, não tinha como punir como crime de tortura. A tortura, para ser punida como crime de tortura, atendendo a esses vários compromissos que o Brasil assumiu, deveria estar previsto em lei. E o problema é que demorou a vir essa lei. Então, os casos de tortura que eram noticiados eram punidos como crime de lesão corporal, crime de constrangimento ilegal e até homicídio. Mas não havia o crime de tortura. A gente, então, a partir de um determinado momento, a gente conseguiu que o nosso legislador, ele se organizasse e editasse uma lei que previsse esse crime de tortura. O nosso legislador penal demorou um pouco para prever um dispositivo tipificando penalmente, ou seja, incriminando a conduta de tortura. A primeira lei que veio prever como crime a prática da tortura foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, que foi editada em 1990, em seu artigo 233, punia o crime de torturar criança ou adolescente. A gente pode prosseguir aqui e verifica que
essa lei ela foi objeto de críticas. Ela foi festejada porque, pela primeira vez, o legislador previu como crime a prática da tortura. Mas, por outro lado, ela foi criticada. Foi criticada porque, na hora de descrever o que se considera tortura, ela não foi muito precisa. Tanto que houve a arguição de inconstitucionalidade da lei. O nosso Tribunal Supremo ele foi provocado e teve que pontuar que essa lei não era inconstitucional, mas ela despertou essa crítica, até que esse artigo 233 acabou sendo revogado. A gente vê no artigo 4º da Lei 9455/97, é a lei que disciplina de maneira mais completa os crimes de tortura. Essa lei revogou o antigo artigo 233 do ECA. Então, hoje, nós temos o seguinte: se você tem como vítima da tortura criança, se você tem vítima da tortura adolescente, se você tem vítima da tortura mulher, se você tem vítima da tortura o idoso, você não vai aplicar nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nem a Lei Maria da Penha, nem o Estatuto do Idoso. A lei que vai ser invocada e aplicada para combater a tortura é a Lei 9.455 de 97. Essa lei trouxe algumas polêmicas. Uma das polêmicas é o fato dela ter contrariado todo o movimento internacional que o Brasil se filiou. O Brasil se comprometeu a combater a tortura, editou uma lei, mas trouxe uma peculiaridade. Enquanto as legislações estrangeiras punem como tortura crime praticado por funcionário público no exercício da função, ou seja, crime próprio. Por que crime próprio? Porque não é qualquer um que pode praticá-lo. A lei exige uma qualidade especial. Só o funcionário público poderia praticar tortura. Isso nas legislações estrangeiras. Mas no Brasil não foi assim. No Brasil, o legislador ele foi mais severo. Ele previu a possibilidade de punir como torturador tanto o funcionário público como qualquer um. Então, a gente aqui no Brasil classifica o crime de tortura como crime comum. Em regra, qualquer um pode ser punido pelo crime de tortura. Não se exige necessariamente a qualidade de funcionário público. Então, a primeira polêmica foi essa. A segunda polêmica que essa lei despertou é sobre a questão da prescritibilidade. O que é isso? O crime de tortura prescreve ou não prescreve? Se você conclui que ele prescreve, o poder de punir do Estado fica limitado no tempo. Só pode punir até determinada data, depois não pode mais. Isso é que significa prescrição. É uma causa que extingue a punibilidade, a possibilidade de punir. Se você entende que é imprescritível, você está reconhecendo que o poder punitivo do Estado é ilimitado no tempo. Pode passar o tempo que for que o torturador vai poder ser punido. E essa polêmica ela acabou despertando algumas opiniões. Opiniões de que é prescritível, prescreve sim, porque o Estado só pode ter o seu poder de punir indefinidamente, ilimitadamente, no tempo, se a Constituição Federal autorizar. E a gente pode observar que a nossa lei das leis, ela preveu no artigo 5º, inciso 42, em romano, que a prática do racismo constitui crime imprescritível. Estabeleceu no artigo 5º, inciso 44, que a ação de grupos armados contra a ordem democrática, contra o Estado de Direito, é imprescritível, deu um poder ilimitado no Estado, para o Estado.
Mas quando dispôs sobre a tortura, não falou que é imprescritível. Ali no artigo 5º, inciso 43, está disposto: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico, o terrorismo e os definidos como hediondos. Mas não falou nada em imprescritibilidade. Então, o primeiro entendimento é que o crime de tortura, ele é prescritível, o que é bom para o criminoso e ruim para o cidadão, para a vítima, para a sociedade que anseia por justiça. Porque se o Estado não conseguisse aparelhar e, depois do devido processo legal, aplicar a punição a tempo, não vai poder mais, prescreve. Tem um segundo entendimento que diz que esse crime é imprescritível. Por que é imprescritível? Porque os tratados internacionais que o Brasil se filiou trata a tortura como crime imprescritível. E você aparentemente tem um conflito entre a Constituição Federal, que diz que prescreve, né, a contrário sensu, no silêncio prescreve, e tem os tratados internacionais, que o Brasil é signatário, que diz que não prescreve. E nesse conflito iria prevalecer o tratado que trata sobre direitos humanos. Isso em homenagem ao chamado princípio pro homine. Princípio pro homine, ele vai acabar resolvendo esse conflito, dizendo que deve prevalecer os tratados que tratam sobre direitos humanos. Ok? E ainda tem algum outro argumento dizendo que a questão da tortura é prescritível, não porque a Constituição não disse o contrário, e sim porque é incompatível com o direito penal moderno você reconhecer um poder ilimitado de punir. O Estado tem que ter limites ao poder de punir. E um dos limites é o tempo, limite no tempo. Então, é prescritível porque é incompatível com o direito penal moderno a ideia de poder punitivo ilimitado. E o que tem prevalecido? O que tem prevalecido é que o crime de tortura é prescritível. Prescreve. Se o Estado não agir dentro de um tempo, vai acabar operando a prescrição. O tema é polêmico, é fecundo. E o problema é que a gente teve o Superior Tribunal de Justiça, que está abaixo do Supremo, mas é um tribunal superior, que teve que enfrentar essa questão da prescritibilidade ou não do crime de tortura. Na verdade, o STJ ele foi provocado por questões cíveis e não por questão criminal. Ao tratar da reparação por danos sofridos em razão de tortura praticada na época da ditadura, o STJ considerou a tortura imprescritível. Então, o nosso Tribunal Superior, o STJ, acabou filiando-se a essa segunda corrente, que fala da aplicação do princípio do pro homine, que tem que aplicar o tratado internacional que versa sobre direitos humanos, e reconheceu que a tortura é imprescritível para assegurar reparação por danos decorrentes da prática de tortura. Mas o tema é polêmico e a gente tem que dar tempo para ver como é que vai ficar consolidado. Num primeiro momento, o que tem prevalecido é que realmente é prescritível. Vamos começar a trabalhar com algumas figuras. Nesse quadro, adaptando uma lição que eu tive de um professor, muito bom penalista, eu acabei pegando esse quadro dele e dei alguma adaptação para poder trazer para vocês. Então, nós vamos trabalhar com esse quadro, mas a hora do mestre vai dar um intervalo e no retorno a gente vai analisar as figuras que estão no quadro.